Olá, tudo bem? Aqui é a professora Alice Pilger e hoje nós vamos para o segundo episódio do nosso mini curso sobre o livro das semelhanças da Ana Martins Marques. Lembrando que esse mini curso é voltado para o vestibular da Federal do Paraná, afinal, esse aqui é o 8º livro da sua lista. O tema de hoje é a segunda parte do livro, que se chama Cartografias. Os poemas que estão nessa parte, eles tematizam os mapas, por isso que o nome é Cartografias. A gente tem metáforas e comparações de mapas com a vida e com o amor. A principal temática que a gente consegue perceber é o lirismo amoroso, um diálogo do eu lírico com a pessoa amada. E esse amor, ele é feito de encontros e desencontros ao longo dos poemas. Nós também vemos a presença de viagens e de fronteiras. A espacialidade, ela é bastante tematizada aqui. Vamos então ler alguns poemas para termos contato com a forma como esses mapas aparecem. Eu vou começar com o primeiro poema da parte, não só pela presença do diálogo com esse você, mas também porque o poema, singelo, delicado, propõe justamente o lirismo amoroso como tema. Então nós temos o seguinte: então você chegou, como quem deixa cair sobre um mapa, esquecido aberto sobre a mesa, um pouco de café, uma gota de mel, cinza de cigarro, preenchendo por descuido um qualquer lugar até então deserto. Lindo, fofíssimo. Então o que a gente pode falar? Estruturalmente, você pode perceber como os versos, eles são livres, eles são brancos, não tem rima, e eles têm uma ideia bastante proposta aqui, que é a comparação do efeito desse você chegando na vida de meu lírico. Então, primeira coisa, temos você que chega, e o ato de chegar é comparado como quem deixa cair nesse mapa sujeiras, porque todos os elementos que ela coloca aqui podem ser vistos como sujeiras. Um pouco de café, que mancha o mapa, uma gota de mel, que também mancha, e sim o cigarro. E é até importante comentar que no último livro da Ana Martins Marques, ela tem só uma parte falando de cigarros. E esse você, ele vai preenchendo por descuido, pelo acaso da vida. Afinal, a vida é um acaso. Qualquer lugar que até então estava deserto. Então a gente pode falar que o efeito da chegada desse você é o preenchimento do acaso de um lugar do mapa que estava deserto. Em outras palavras, esse ser que chega, esse interlocutor, ele, com suas sujeiras feitas pelo acaso, preenche o deserto que pode ser lido como o coração do eu lírico que estava vazio. O mapa, que eram caminhos da vida que não haviam sido percorridos. E agora foram por causa da sujeira e da presença desse você. Vamos para o segundo poema, que também tem você aqui. Você fez questão de dobrar o mapa, de modo que nossas cidades, distantes uma da outra, exatos 1.720 quilômetros, fizessem subitamente fronteira. O que nós temos aqui? Você fazendo questão, sendo bastante firme no ato de dobrar o mapa. E quando você dobra o mapa, 2 lugares se encostam. E que lugares são esses? Está mostrando como que era o amor do eu lírico com você. Uma série de desencontros pela distância. E agora, os lugares, as cidades fazem fronteira, estão lado a lado. Então há um encontro e há um desencontro. E como nós vamos ver, vai ter mais um poema hoje que vai falar sobre essa relação de encontrar e desencontrar-se no mapa da vida e no mapa do amor, assim como no mapa da própria cidade, certo? O próximo poema também tematiza o lirismo amoroso e começa justamente com a palavra você. Vamos lá então. Você assinala no mapa o lugar prometido do encontro, para o qual no dia seguinte me dirijo, com apenas café preto, o bilhete só de ida do metrô, a pressa feroz do desejo.
deixando, no entanto, esquecido sobre a mesa o mapa que me levaria. Onde? De cara, esse interlocutor, você é a pessoa amada, assinala nesse mapa onde é que eles vão se encontrar. E a gente precisa lembrar, no poema que nós lemos anteriormente, que as cidades onde eles moram são extremamente distantes, mas que há esse encontro justamente na fronteira dobrada dentro do mapa. E aqui vai acontecer um novo encontro, que parece factual. Essa pessoa, o eu lírico, se dirige com apenas 3 coisas. O café preto, essa energia, a gente pode até falar do amargo do café, o bilhete só de ida do metrô, de modo que o eu lírico não quer voltar, quer ficar ao lado da pessoa amada, e mais, a pressa feroz do desejo. O eu lírico quer, de forma extremamente feroz, estar ao lado e, de alguma forma, comungar com esse eu lírico, consumar o amor e o desejo amoroso e sexual. No entanto, no penúltimo verso, o eu lírico diz que esquece sobre a mesa esse mapa, que levaria, e o último verso, porque a gente tem só uma palavra, quando a gente pega o poema, de fato, a gente percebe que só tem uma palavra aqui, onde, que tem pelo menos 2 sentidos. O literal, ao esquecer o mapa, o eu lírico não sabe para onde deve se dirigir espacialmente na cidade, ou seja, tem um desencontro. Mas esse onde é muito mais amplo. É o mapa da vida, os caminhos da vida. Porque o eu lírico não sabe em que caminhos vai percorrer junto com este você. Para onde o amor, para onde o encontro dos dois na vida vai levar. Como a gente percebe nas metáforas do amor enquanto caminho, o amor enquanto uma construção. Para onde que leva? Não se sabe. Pode ser para o abismo, como pode ser para o encontro de uma casa, pode ser com um final feliz. Então o poema ele acaba sendo bastante aberto, porque relata exatamente o que é o amor. O amor é uma incerteza, inclusive, né, é o nome do livro novo do Drauzio Varela. Qual é a incerteza da vida? A vida é feita de incertezas. E aqui, o amor também. Vamos para o próximo, que eu trouxe sobre a relação do trabalho com esse mapa. Então a gente tem lá, rasguei um pedaço do mapa, de modo que o Grand Canyon continua na minha mesa de trabalho, onde o mapa repousa. Desde então, minha mesa de trabalho termina subitamente num abismo. Então nós temos lá um pedaço do mapa em cima da mesa, e é o Grand Canyon, né, que é uma montanha, uma cordilheira enorme dos Estados Unidos. E esse Grand Canyon vai continuar na mesa de trabalho dela, no sentido de que o eu lírico diz que a mesa de trabalho ela é grande o suficiente como o Grand Canyon. O Grand Canyon é pequeno perto da mesa de trabalho, afinal, a representação do Grand Canyon consegue ficar em cima da mesa de trabalho. E na segunda estrofe, nós temos, desde então, minha mesa de trabalho termina subitamente num abismo. E a gente pode pensar espacialmente, de uma maneira literal, de como é que essa mesa termina num abismo, porque ela tem a sua fronteira, mas também como que o trabalho em si, a saída da escrita da poesia, a saída do trabalho é um abismo, como se não fizesse sentido sair no trabalho. E por fim, eu queria ler um poema que é bem grandinho, que vai brincar com o mundo ser grande ou ser pequeno. A gente tem insetos e a gente tem até a geopolítica aqui dentro. Então, olha lá. Abro o mapa na chuva para ver, pouco a pouco, diluírem-se as fronteiras, as cidades borradas, diminuem de distância, as cores confundidas, nem parecem mais aleatórias. Perderam aquele modo abrupto com que as cores mudam nos mapas. Agora um grande lago, onde antes havia uma cordilheira. O mar não é mais molhado do que o deserto logo ao lado. Deixo depois o mapa para secar ao sol, sobre a grama do jardim. Mais rápidas do que aviões, as formigas atravessam de um continente a outro uma lagarta riscada.
apossou-se das Coreias, agora unificadas. Um tapete de folhas cobre o mar Egeu, e o rastro de uma lesma umedeceu o Atacama. Uma formiga namorou-se de um vulcão exatamente do seu tamanho. Um dos polos ficou à sombra e resfriou-se mais que o outro. De longe não sei se são moscas ou os nomes das cidades. Penso que se deixasse o mapa aí, tempo bastante, em algum momento surgiria, quem sabe, um pequeno inseto novo, com esse dom que tem os bichos e as pedras e as flores e as folhas de imitarem-se uns aos outros. Um pequeno inseto novo, eu dizia. Um novo besouro, talvez, que trouxesse desenhado nas costas o arquipélago de Cabo Verde ou as finas linhas das fronteiras entre a Argélia e a Tunísia. Riquíssimo, riquíssimo. Vamos começar falando desse mapa na chuva, porque a proposta do eu lírico é justamente que as fronteiras sejam diluídas. Então a questão imagética que temos é, no lugar de termos fronteiras, nós temos um monte de coisas borradas, como se fosse um grande quadro abstrato. As cidades são borradas, as distâncias são diminuídas, tudo parece muito próximo, porque tudo está amalgamado. As cores estão confundidas, tudo vai mudar de sentido, certo? Porque onde tinha uma cordilheira, agora temos um lago. E mais, olha a aproximação de coisas extremamente distantes. O mar, que é molhado, agora ele não é mais molhado do que o deserto que está ao lado. Então a gente tem o excesso da água do mar e a ausência da água no deserto juntos. Então essa primeira estrofe vai propor quais são os efeitos de molhar na chuva esse mapa. A segunda parte vai deixar o mapa secar no jardim. E a gente vai ter a aproximação da representação do mundo, que é justamente esse mapa, com os seres do jardim, que são insetos, que são pequeninos, e a gente tem justamente um mapa que representa o mundo, e esse mundo não é maior do que a existência dos seres do jardim. Ou seja, nós temos seres, insetos que preenchem o mundo, e esse mundo ele é o suficiente para ser colocado no jardim. Então a gente vai ter a problematização aqui se o mundo é grande ou o mundo é pequeno. Justamente, como na primeira parte, a diminuição das distâncias. E a gente vai ter nessa segunda estrofe questões envolvendo a geopolítica, certo? E mais, a aproximação, e a gente pode ter um quezinho de Manuel de Barros aqui, com suas insignificâncias do quintal, do jardim. Por exemplo, olha lá, ó. Mais rápidas do que aviões, as formigas atravessam de um continente a outro. A formiga, um ser minúsculo mínimo, mais rápida do que o avião, tecnologia, grandioso, rápido, que é justamente um meio de contornar e cruzar rapidamente esses continentes. Como que a gente consegue conceber essa aproximação da formiga com o avião? A formiga é tão grande quanto um avião. O avião é tão pequeno quanto uma formiga. A lagarta aposta-se das Coreias, que agora estão unificadas. Afinal, não temos mais fronteiras. A gente tem aqui um detalhe geopolítico. Uma lesma umedece o Atacama. A gente pensar o que é o deserto, a grandiosidade e a secura do deserto do Atacama no Chile. E mais, nós temos aqui, ó, de longe, nós não sabemos se são moscas ou os nomes das cidades, porque tá tudo muito borrado. Ou seja, geopoliticamente, os nomes das cidades, com seus IDHs, não são tão importantes quanto as moscas, ou mais, são aproximadas às cidades das moscas, são pequeníssimas, como simples moscas. E na terceira estrofe, nós vamos ter a concepção da vida de um inseto e a valorização do jardim nesse mundo do mapa. Porque a gente vai ter ali, ó, um pequeno inseto novo vai nascer, como as coisas naturais do jardim têm de se brotar e de se imitar. Então lá, as pedras, as flores, as folhas, tudo se imita. E esse pequeno inseto
ele vai ter nas costas o mundo desenhado, porque ele também faz parte do mundo e ele é também o mundo. Então ela sai do que é o mapa, e esse eu lírico pega esse mapa e ele diminui, e ele coloca o mundo no jardim, o mundo nos seres pequenos, que também podem ser maiores ou podem ser um mundo também, certo? Então essa foi a nossa segunda aula do mini curso do livro das semelhanças, e na terceira parte, que é o próximo episódio, falaremos sobre os 14 poemetos que a gente tem da parte das visitas ao lugar comum. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!